Galera, eu sou o Felipe Guimarães do canal Te Levo na Malha, seja bem-vindo a mais um vídeo. Nos últimos dias a gente tem conversado bastante sobre o CAP, sobre o curso do CAP, que é o curso que te possibilita trabalhar aqui na Espanha tanto com caminhão quanto com ônibus, Sem o CAP, ou em Portugal o CAM, ou em outros países, talvez a sigla seja a mesma, que é Certificado de Aptidão Profissional, para você conseguir trabalhar na Europa com algum veículo de transporte de mercadorias ou de passageiros. E os vídeos que eu postei, eles chamaram a atenção de muitas pessoas, o que me deixa muito feliz, porque a gente vê que o trabalho que a gente está fazendo de ajudar outras pessoas a imigrarem tem funcionado muito. Eu recebi uma série de perguntas em todos os vídeos e separei aqui 4 perguntas bem similares para conseguir responder para vocês. A gente tem um esclarecimento maior aí sobre esse assunto e talvez ajudar você que quer imigrar, você que é imigrante, a definir de uma vez por todas o que você vai fazer. Então, vamos lá, seja bem-vindo a mais um vídeo e roda a vinheta. Bom, vamos lá. Primeira pergunta que eu recebo diversas vezes, eu acho que essa pergunta é muito subjetiva, que é a seguinte: quanto de dinheiro tem que levar para fazer o CAP? Eu já falei para vocês que para você solicitar o visto de estudos para a realização do CAP, que é um visto de 6 meses, você precisa comprovar 100% do IPREM vezes 6. O IPREM hoje está na casa de 600 euros, eu acredito que agora em 2026 esse valor vai ser alterado para 700 e alguma coisa, então é você pegar 700 vezes 6 e você vai ter o valor que o governo cobra para poder te autorizar o visto. Esse valor é suficiente? Infelizmente não, galera. Eu não vou ser hipócrita de dizer para vocês que você vai conseguir sobreviver aqui com 700 euros por mês, porque é muito pouco. Vamos supor que você vai fazer o CAP na região que eu fiz, que é em Burgos. Eu fiz o CAP na Autoescola Centro Técnico de Condutores, que é o CTC. Burgos, você consegue encontrar um quarto para você morar na casa dos 300 euros. Vai morar em um quarto na casa de uma família que resolveu alugar para você aquele espaço. A cozinha é compartilhada, o banheiro é compartilhado, a sala é compartilhada. Então você vai ficar 6 meses dentro de um quarto, já que o seu objetivo é estudar, fazer o CAP. 300 euros, sobrariam para você 400. Você tem que comer. Com 400 euros você come? Tranquilamente você conseguiria comer, mas você precisa de ter comunicação, você precisa de ter uma reserva para a saúde, caso você precise comprar um remédio, caso você precise fazer um atendimento médico que o seu seguro não vai cobrir. Inclusive, você precisa ter o seguro médico lá no Brasil para você conseguir chegar aqui, então já tem um gasto aí que talvez seja mensal, talvez seja um gasto anual que você tenha pago. Você vai precisar ter uma reserva de emergência. Então eu calculo que para você chegar aqui tranquilo, sem você ter muito estresse pensando que o dinheiro não vai dar para chegar no final do mês, seria interessante você trazer pelo menos 1.000 euros. Isso se você for morar em um quarto, galera, gasta nada 300 euros por mês. Então, vezes 6, seriam 6.000 euros. A gente sabe que não é um valor simples de se conseguir, até porque a gente está falando 6 vezes 6,6, que é o que está valendo o euro hoje. A gente está falando de 38 mil, quase 40 mil reais para 6 meses de despesas enquanto você faz o curso. O curso do CAP, ele tem uma vantagem, Esse visto por instância de estudo, ele permite que você trabalhe até 30 horas por semana. Então vamos supor que você chegou aqui, você começou a fazer o curso do CAP e você conseguiu um trabalho de entregador. Então, você conseguiu um trabalho de garçom em um bar, você conseguiu um trabalho de limpeza em algum lugar, então vai conseguir entrar um dinheirinho para você todos os meses. Então, esse valor para você ele pode acabar sendo reduzido, você não vai ter que gastar talvez os 1.000 euros todos os meses. Mas, como eu sempre digo, é melhor você ter um valor e não precisar dele, a você precisar de alguma coisa e você não ter. Então é sempre bom você ter esse planejamento financeiro para você chegar aqui e não quebrar a cara. Você tem que ter esse valor para apresentar lá no consulado? Não, já falei para vocês. O valor que você precisa apresentar no consulado para comprovar que você poderia vir ficar aqui na Espanha seria 100% do IPREM vezes o tempo que você vai fazer o curso, que seriam 6 meses. Outra pergunta que fazem muito: tem que saber espanhol? Eu vou conversar com vocês um pouquinho em espanhol para ver se vocês conseguem entender, e aí vocês dizem se vocês acham que é necessário saber espanhol, não só para entender, mas para você se comunicar. Sempre que me perguntam se é necessário saber espanhol, la primera cosa que me viene a la cabeza es:
Por mucho que la gente diga que consigue entender todo lo que digo, y ahora mismo estoy hablando muy despacio para que todos ustedes puedan entender, es necesario que se pregunten, ¿yo puedo comunicarme con otra persona para que ella me entienda? Porque si vas a estudiar un curso que son 140 horas de contenido teórico y tienes que entenderlo todo, tienes que hablar con el profesor, tienes que sacar tus dudas, se não consegues comunicarte, lo tendrás muito complicado. Ou seja, por muito que você pense que seja fácil entender espanhol, se você não consegue se comunicar com outra pessoa, talvez você tenha dificuldade. É 100% essencial que você seja fluente em espanhol? Não, mas é muito importante que você chegue aqui sabendo pelo menos o básico. O básico seria você saber que quando a pessoa fala olá, ela está te cumprimentando. O básico é você saber que buenos dias, buenas tardes, buenas noches, que tal? Ah, eu estou muito bem, e tu, que tal estás? É o tipo de coisa que você precisaria para começar uma comunicação com alguém e talvez começar a aprender o idioma. Porque muita gente pensa o seguinte, eu vou aprender quando eu chegar lá. Essa é uma falha muito grande, porque você vai aprender como? Com qual tempo? Você não é mais criança, você não vai estar em uma escola. Quando eu vim para a Espanha, lá em 2003, eu tinha uma vantagem. Eu era criança, eu passava 8, 9 horas dentro de uma sala de aula com diversos outros alunos espanhóis. Então, mesmo que eu não falasse nada de espanhol, falasse português, eu estava todos os dias, 8, 9 horas por dia, tendo contato com pessoas falando em espanhol. Então, isso me ajudou muito. Eu não sabia nada e aprendi tudo que eu sei aqui, vivendo na Espanha. Mas, quando você vem para cá adulto, a história muda. Não é mais assim. Não é simplesmente chegar aqui e eu vou aprender. Então, é importante que você venha sabendo o mínimo. Algumas pessoas já me procuraram, eu falei para elas que no Brasil eu era docente, eu era professor de língua espanhola e língua portuguesa em algumas escolas, em centros de idioma, inclusive você, se você tem interesse em aprender espanhol, para você vir fazer o CAP, a gente pode fazer um intensivão, que seriam 2, 3 meses você estudando, para você conseguir chegar aqui e ter um nível talvez aí básico para você se comunicar. Não vou dizer que em 3 meses você vai ficar fluente, porque seria tentar te enganar, mas você vai conseguir entender bastante coisa, pelo menos entender quais são os principais tempos verbais que eles utilizam, quais são as principais palavras que são utilizadas. A gente pode fazer a leitura de alguns simulados do CAP, para você ter uma ideia de quais são os vocabulários que vão ser utilizados, porque uma coisa é você ter o estudo de espanhol para você conversar sobre assuntos externos, e outra coisa é você ter vocabulário para falar sobre coisas específicas do caminhão ou do ônibus, né? São vocabulários muito específicos de cada área. Qual modalidade do CAP paga melhor? Essa pergunta aqui é bem interessante. Vocês sabem já que existem 2 modalidades do CAP. Existe a modalidade de mercadoria e existe a modalidade de passageiros. Qual paga melhor? Na minha humilde opinião, quem paga melhor é a modalidade de mercadorias. Por quê? Porque existe mais demanda de trabalho. Quanto mais oferta de trabalho tem, ou seja, quanto mais eu tenho vagas de emprego e menos profissionais, mais eu preciso remunerar aquele profissional para que ele tenha interesse na minha vaga. Então hoje você encontra, por exemplo, empresas que oferecem de 1.800 euros a 3.200 euros por mês para caminhoneiros. E aí você tendo, né, ali a carteira C, que é para caminhão rígido de até 3 eixos, 28 mil quilos, e você tendo a carteira de carreta, que você vai pegar um veículo muito maior. Quanto maior o veículo, mais eles vão te pagar? Não, já falei isso em outros vídeos, né? O que paga melhor é a empresa. Então você precisa procurar por boas empresas que vão te fazer boas ofertas de trabalho. Mas geralmente quem dirige carreta acaba ganhando um pouco mais, porque é muito mais responsabilidade você transportar 60 mil quilos a você transportar 20 mil quilos. Tem mais oportunidade com caminhão ou com ônibus? Acabei de responder isso daí. Ah, não, perdão. A pergunta era qual modalidade paga melhor. Já falei para vocês que quem paga melhor aí seria o transporte de mercadoria, logística, né? Não transporte de passageiros. Tem mais oportunidade onde? Eu acredito que tem mais oportunidade no caminhão. Existem algumas ofertas para você trabalhar com ônibus, principalmente em empresas que trabalham com transporte de viajantes de um país ao outro. Então, por exemplo, aqui na Espanha tem, se não me engano, a Alsa. A Alsa, ela tem muitas viagens entre Espanha e França, Espanha e Portugal, Espanha e Alemanha, Espanha e Inglaterra. Então precisa-se de muitos motoristas. Só que aí já tem um outro agravante. Não é simplesmente precisa do motorista de ônibus. Tem que ter um motorista que fala espanhol, que fala inglês, que fala francês, que fala alemão. Então existem outras situações que vão incrementando para você ser contratado. Quando você é contratado para trabalhar com um caminhão, geralmente é um pouco mais simples, porque você carrega em um ponto A, descarrega no ponto B. Você carrega na cidade tal, tem que levar até a cidade. Então é mais tranquilo.
Então Felipe, acredito que exista muito mais possibilidades hoje no que seria caminhão, tudo bem? Outra pergunta que me fazem muito é: posso levar a minha família para ficar comigo? Até onde eu sei e até onde eu conversei com a doutora Flávia, todos os vistos por instância de estudo, eles permitem que você traga dependentes com você, mesmo que seja um visto de 6 meses. Né? O que significa dependente? Significa uma pessoa que vai vir e vai ficar dependendo de você para tudo. Então você precisa comprovar que você tem a sua renda e a renda dessa pessoa. Então não é simplesmente eu vou levar essa pessoa para a Espanha. Você precisa comprovar lá no Brasil, para o consulado espanhol, que você consegue se manter na Espanha e que você consegue manter essa pessoa. E tem um outro porém. A pessoa não pode trabalhar na Espanha. O único que teria autorização de trabalho para 30 horas semanais seria o responsável principal do visto. O dependente não tem essa autorização. Mas vou levar uma criança. A criança vai estudar, a criança vai ter todo os direitos que qualquer outra criança espanhola teria. Tem algum centro de formação para você indicar? Algum centro que você indica? Eu não consegui falar ainda com o centro que eu me formei, que foi o CTC, já falei para vocês, porque a gente hoje, eu tô gravando esse vídeo, é dia 6 de janeiro, a gente tá justamente no dia de Reis, que é tipo a data mais importante para eles aqui em questão de festividade, então tá tudo parado, e a maioria deles fecham no dia 23, 22 de dezembro, e só vai voltar a trabalhar amanhã, dia 7 de janeiro, então eu vou tentar entrar em contato com a autoescola, ver se eles fazem a matrícula de maneira remota, ou seja, você no Brasil quer se matricular, você se matricula. Eu indicaria a CTC porque a gente está falando de uma região que é mais barata. Burgos é uma região muito fria, inclusive ontem estava fazendo menos 11 graus lá, então se você é uma pessoa que não curte frio, não indico para você a região de Burgos, indicaria para você talvez a região aí da Comunidade Valenciana, que é um clima mais agradável, recomendaria para vocês aí a Andalucia, que é uma região um pouco mais cálida, então talvez vocês se dariam melhor na região de Sevilha, região de Córdoba, região de Málaga, região de Valência, Alicante, são boas cidades, são custos de vida muito mais barato e vocês têm climas melhores, mas eu acredito que em relação a trabalho, aqui na região norte se paga um pouco melhor, mas como o custo de vida nesses lugares é menor, você não precisa estar recebendo milhares de euros para sobreviver, com o salário mínimo e um pouco mais, você já consegue ter uma vida bem tranquila. Então assim, indico para vocês a autoescola onde eu estudei, mas eu não consigo dizer para vocês se eles fazem a matrícula, então a gente precisaria esperar para eu poder gravar um vídeo para vocês falando. Entrei em contato com algumas autoescolas, conversei com elas, mas eles não querem fechar uma parceria, porque na cabeça deles é muita responsabilidade fazer uma pré-matrícula, mandar para você uma carta e depois você não vir, porque muitos deles já passaram por essa experiência. Eles fazem a pré-matrícula, ou seja, a pessoa paga só uma parte do curso, eles mandam a carta de aceitação, a pessoa vem para a Espanha, a pessoa não vai fazer o curso. Da Espanha a pessoa mete o pé para algum outro lugar da Europa, fica irregular e vai trabalhar para juntar dinheiro. Então o que algumas autoescolas me disseram a gente só faz a matrícula mediante o pagamento de 100% do curso. E aí a gente está falando talvez de você ter que pagar de 1.100 euros até 2.000 euros para fazer o curso do CAP. E talvez você que está do outro lado também não confie em pagar tudo isso para depois não receber a carta de aceitação, né? A gente está falando de uma transação a nível internacional, então é muito complicado, mas eu vou tentar conversar com algumas autoescolas, ver se eu consigo fechar alguma parceria para conseguir algum desconto para vocês e gravo um outro vídeo posteriormente falando sobre isso, mas galera, não fica me cobrando para que eu faça isso, porque hoje é feriado, enquanto a minha filha tá dormindo, eu resolvi gravar para vocês, não é uma coisa que é minha obrigação, eu trabalho como caminhoneiro e sou pai de família, o restante eu faço para ajudar todo mundo do jeito que eu posso, da melhor forma possível. Então tô aqui gravando para vocês esse vídeo sobre o CAP, aí eu olhei pra janela, ó como é que tá. Começou a nevar, galera. Bom, começou não, né? Tava nevando já há bastante tempo, só que voltou a nevar. Se continuar assim por algum tempo, vai ficar tudo branquinho, como vocês podem ver. Essa aqui é a vista que eu tenho da minha casa.